Olá, bom dia, tudo bem? Estamos hoje aqui começando mais um capítulo da nossa série Reino dos Céus. Meus queridos, entre o livro de Malaquias e Mateus, Malaquias é o último livro do Velho Testamento, Mateus o primeiro livro do Novo Testamento, existe um interperíodo de 400 anos de silêncio entre Deus e o homem. E nesse interperíodo, um reino se estabeleceu na terra, que é conhecido como Reino Grego, a qual quem reinava sobre ele era o imperador Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ao estabelecer esse reino, também ele veio com um novo método e uma nova forma de conquista e de ocupação nos territórios a qual ele conquistava. Até então o Império Grego se estabelecer na terra, todos os reinos ele vinha, sujeitava as nações, saqueava as nações, escravizava os povos das nações e levava para servir na sua nação. Mas quando chega Alexandre o Grande com uma nova mentalidade, um novo método de conquista e de ocupação, ele chega, conquista a nação e o seu ponto de vista não era de querer escravizar a humanidade, mas era de querer tornar toda a humanidade como grego, instalar a cultura grega. E a sua tática, a sua estratégia foi trazer famílias gregas para dentro das nações que eles conquistavam, e no meio dessas famílias eles colocavam os seus apóstolos, com a missão de ensinar a pensar como grego, a agir como grego, a crer como grego e a falar como grego. É o que é chamado hoje de helenismo. E esse foi uma tática e um método a qual ele fez e foi instalando em todas as nações essas comunidades gregas com esses apóstolos gregos ensinando as línguas, os usos e costumes e o modo de pensar grego. E é diante dessa informação que nós vamos ver que isso mudou o percurso da raça humana. Nós vamos ver que quando chegamos no livro de Mateus, o Império Romano ele já está instalado dentro da nação de Israel e saqueando, cobrando impostos e sujeitando o povo a duros tributos naquele século. Até então todos eles saqueava o território e levava o povo a escravo para dentro da sua nação, mas mudou a mentalidade daquela geração. O Império Romano já passou a se instalar na nação com seu exército e passar a saquear o tributo e o povo da nação. Então, meus queridos, diante dessa informação, o que nós queremos transmitir para o seu coração? É por isso que nós vamos ver que após a descida do Espírito Santo de Deus e todos serem cheios do Espírito Santo de Deus, principalmente os discípulos de Jesus serem cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que eles iniciam o seu ministério e começam a exercer um poder divino e a manifestar uma cultura divina, que é a cultura do reino de Deus, e a propagar o evangelho do reino de Deus. E isso é o mesmo método, o mesmo propósito de Deus é esse para conosco, que nós devemos pensar como Deus, agir como Deus, crer no poder de Deus e exercer o poder de Deus. É por isso que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Imagem é característica física e semelhança é com as naturezas e os princípios de Deus, a natureza de Deus e os princípios do reino de Deus. Esse é um dos propósitos do reino de Deus para a raça humana e para com toda a criação. É por isso que Deus trabalha, é por isso que Jesus Cristo, em um dos seus ensinamentos, ele vai nos dizer que venha o teu reino e que se cumpra a tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que nós vamos ver que quando acaba os 4 evangelhos, o próximo livro que vem é o Atos dos Apóstolos, não os dos discípulos, porque aquela geração já tinha sido doutrinada e aprendido a forma e o método de pensar e de se ver, como os gregos tinham implantado há outro tempo atrás. É por isso que eles não ganhou o nome de discípulo pelaquela geração, mas de apóstolos, porque a sua missão era disseminar a cultura do reino de Deus na terra. Guarda essa palavra no seu espírito. A nossa missão é transferir uma visão de reino e trazer claridade para o seu espírito, para que você possa melhor entender e compreender o evangelho que Jesus Cristo pregou nessa terra. O reino dos céus é chegado.